O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. Bom, meus irmãos, hoje nós temos aqui o prazer de receber um companheiro nosso, que também faz parte lá do 8º Conselho Espírita. Ele vem da Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá de Conselheiro Paulino, Rildo de Oliveira. Seja bem-vindo. Sandro, muito obrigado pelo convite. Viu? Nós é que agradecemos. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto, eu vi que você trouxe uma Bíblia, sim, né? Sim. Você quer falar um pouquinho do motivo de você ter trazido a Bíblia? É justamente porque o nosso estudo hoje, a gente vai aproveitar alguns trechos da Bíblia, né? Mais precisamente do Novo Testamento. E é interessante trazer e mostrar para o público, né, até para as pessoas saberem que nós espíritas, nós estudamos sim a Bíblia, né? Nós estudamos sim o Novo Testamento, né? E a questão é que a gente estuda de uma forma diferente, né? A gente compara ela com a realidade, com a ciência, com a colocação dos espíritos e assim a gente constrói um conhecimento, né? A respeito de Deus, a respeito de Jesus, né? Ah, bacana, eu achei interessante você falar isso aí e achei importante você colocar isso aí para o pessoal, né? Sim. Porque muita gente acha que por ser espírita a gente não tem acesso, a gente meio que renega não. a Bíblia. Não, de maneira nenhuma, né? Bom, para a gente iniciar, vamos falar um pouco sobre a visão de Deus ainda humanizada e sobre as conquistas materiais em troca da fé. Eu queria que você desse para a gente um panorama geral sobre isso aí. O que acontece? A ideia de Deus, né, de um ser supremo, ela sempre esteve presente, né, em todas as sociedades, em todos os povos, né, durante a história, né? A gente percebe que todos os povos eles tinham esse hábito, né, de cultuar algum ser supremo ou de fazer até sacrifícios, né, em detrimento das forças da natureza, em detrimento da fome, das doenças, né? E que essa relação, ela sempre teve uma questão humanizada, meio que humanizada, né? Deus era meio que humano, né? Quer dizer, o Deus ele tinha ódio, ele tinha, né, ciúme, né? A gente vai ver a troca de favores, né, entre os povos, né, para conseguir vitória na guerra, de aplacar a ira dos deuses para conseguir a vitória na guerra. E tinha o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do sol, o Deus da chuva. Isso aí. Então, a relação com os deuses, vamos dizer assim, né, ela era baseada na troca. Eu faço alguma coisa para os deuses e eles me dão algo material em troca. Pode ser o amor, pode ser a vitória na guerra, pode ser a saúde, né? E essa relação, ela perdurou muitos e muitos séculos, né? E a gente vê, por exemplo, a figura de Moisés, que ele traz a ideia de um Deus único. E traz lá a tábua da lei, né, os 10 mandamentos, mas ainda traz uma característica humana ainda, né? Olho por olho, dente por dente. Né? E aí, mais tarde, vem Jesus, né? E que ele traz já uma ideia de Deus bem diferente. Né? Ele começa já a mostrar para a humanidade um Deus que não era o Deus da guerra, não era o Deus do olho por olho, dente por dente, né? E começa a agitar a sociedade, a causar um certo tumulto, tanto é que ele foi crucificado por isso, né? Então, para a gente entrar aí nessa questão aí, né? O que é Deus? Vamos à primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Isso, essa pergunta aí é clássica, né? Número 1. Isso aí. O que é Deus? E a gente percebe nessa pergunta uma observação inteligente de Allan Kardec, né? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E a resposta dos Espíritos ela é extraordinária, porque eles dizem o seguinte, olha, Deus é a inteligência suprema
e causa primária de todas as coisas. O que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer com isso que Deus é a origem de tudo, né? Não há ninguém mais inteligente, nenhum ser, não há nada, né, acima de Deus, né? Até porque, para ele ser Deus, né, não pode ter nada acima Isso dele, aí, não é? tem que ser único, senão teríamos Justamente, vários né? deuses. Né? Isso aí. E quando ele coloca a causa primária de todas as coisas, é interessante mostrar o seguinte, que se nós formos observar a origem das coisas, né, nós vamos perceber que existe um ponto de início desse universo, vamos colocar assim, do universo, né? Hoje está em pauta aí o Big Bang, né? Então, ou seja, o Big Bang deu origem ao universo. Ok, mas quem deu origem ao Big Bang? O que criou o Big Bang, né? Então, o que os espíritos estão dizendo? Por mais que a gente avance no conhecimento, no entendimento das leis materiais, da ciência, do conhecimento científico, nós vamos sempre chegar a um ponto de origem, a alguém que criou. E esse alguém é Deus. E aí que a doutrina espírita começa a olhar Deus de uma forma diferente, né? Porque eu acho que não só para nós espíritas, né, que estudamos, que buscamos aí a fé raciocinada, essa questão da gente imaginar o início de tudo e pensar no nada antes do tudo, né? Pois é, algo estranho, né? É algo muito estranho, eu acho que para todo mundo, Sim, né? tanto é estranho até para a comunidade científica, né? Não, com porque o Big Bang não encerra o assunto, né? Ele abre muitas questões, né? Principalmente o que deu origem, como que aconteceu, O que existia né? antes. O que existia disso antes, aí, né? né? Era uma parede de concreto? Pois é, né? Era uma parede de concreto. E quem construiu a parede de concreto? Pois é, né? Então, algo... Existem teorias que dizem o seguinte, que seriam universos paralelos, e cada universo daria origem ao universo seguinte, né? E quem fez o primeiro universo, enfim, né? Se a gente for buscar mesmo e filosoficamente ir a fundo na questão, não tem para onde muito correr. Vamos chegar em Deus, né? Não tem fim, né? Justamente. E aí você teria como fazer aí, falar um pouco sobre o criacionismo, o evolucionismo dentro dessa questão aí? Sim, interessante porque acontece, né? A evolução, ela é uma questão já demonstrada pela ciência, né? Ela está a todo momento nos acompanhando. E uma coisa interessante que a gente às vezes não faz a ligação, né, é com relação às bactérias, né? As bactérias hoje estão resistentes aos antibióticos, né? As superbactérias, né? Tanto é que hoje é proibido, hoje é mais difícil você comprar um antibiótico, você precisa de receita. Por quê? Porque é uma preocupação da comunidade científica com relação a essa questão, né, das superbactérias, em função do uso indiscriminado dos antibióticos. O que aconteceu? Houve uma evolução nas bactérias, porque elas passaram a ficar resistentes ao antibiótico. Ou seja, a evolução continua. A gente está vivendo a evolução. Só que em determinados setores, em determinados campos, ela se torna quase que imperceptível. Agora, o criacionismo, a gente não percebe isso. Cadê? Né? Onde que nós estamos vendo isso hoje? Ele não acontece. No entanto, o criacionismo, ele não deixa de ter a sua razão. Porque Deus criou o universo, né? Só que como que Deus criou o universo? Deus utiliza de leis. E criou o universo a partir dessas leis. Então, a lei da evolução é uma lei criada por Deus. Sim. Não é? Ou seja, uma coisa não anula a outra. O criacionismo, aquela ideia de instantâneo, de repente apareceu um homem, de repente apareceu o sol, né? E isso é que não existe, né? O que existe são leis que Deus criou que estabelecem a harmonia do universo, né? E que faz com que o universo aconteça sem que eles tenham que estar ali ao lado, né? Controlando, fiscalizando, né? Do átomo ao arcanjo, né? Isso aí, tudo se encadeia, né? Tudo se encadeia. Por isso que Isso na aí. doutrina espírita, né, existe lá o Kardec, né? Sim. Eu acho que foi Kardec que disse que o espírito surge no mineral, né? Evolui no vegetal e desperta no nominal. Isso aí. Algo parecido, né? Do Agora, átomo. onde se encontra as provas da existência de Deus? Essa aqui é a quarta pergunta do Livro dos Espíritos. Isso aí. E essa pergunta é extremamente interessante, né? Porque a pergunta é inteligente, né? Tudo bem, se vocês dizem que o Deus existe, a história da humanidade, dos povos, né, sempre demonstraram isso, que Deus existe, mas onde está a prova da existência de Deus? E os Espíritos dizem o seguinte, olha, um axioma que aplicais às vossas ciências.
não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olha que interessante. Então, há pouco a gente estava falando sobre a criação, né, sobre o Big Bang. Enfim, o que o homem não criou? Né? A natureza, né? Nós, seres vivos, né? Os planetas. O homem não criou isso. Muito pelo contrário, o homem procura entender como isso foi criado, como aconteceu. Então, se a gente parar para analisar e observar isso, nós vamos perceber o seguinte, olha, isso tem uma causa. E qual é a causa disso? É Deus. Não é? Deus é que criou aquilo que o homem não consegue criar. Então, é uma pergunta muito interessante e que, observando a criação divina, a natureza, a gente começa a entender como que Deus age. Por exemplo, a formação dos mundos, dos planetas. Né? Eles não foram criados assim num dia. Um estalar de dedo. Não foi um processo todo que levou milhões de anos, obedecendo a leis que existem até hoje. Né? Uma característica de Deus, né, que os Espíritos colocam, é essa, a imutabilidade. Ou seja, Deus não muda de ideia. Né? O que ele fez ontem, agora ele pensa, vou fazer melhor porque ontem não deu muito certo. Vou mudar. Não, é a mesma coisa. Agora, nesse exato momento, existem planetas sendo formados. Né? E nós estamos aqui conversando. E as leis divinas, elas continuam atuando. Né? Ou seja, então, é uma resposta interessante, porque o que eles dizem não é efeito sem causa. Ou seja, todo o acontecimento tem uma causa. Se não é a ação humana, é a ação divina. Não é? E é importante dizer também que esses planetas que estão sendo feitos, eles não estão sendo feitos em 7 dias, né? Pois é. Eles obedecem as mesmas leis. Eles levam séculos, né? Sim, sim. Como dizia lá Chico Xavier, séculos incontáveis e milênios sem fim, né? Isso Estamos diante disso tudo. Isso, o universo continua se expandindo. É extremamente interessante esse assunto, né? Uhum. Sim, sim, inclusive, a gente pegar a Gênese para ir um pouco mais a fundo também é interessante. Sim. Voltando aqui a pergunta anterior, antes da gente dar uma sequência aqui na questão, nossa próxima questão, quando você colocou aqui que antigamente as pessoas faziam uma imagem de Deus, né? Até hoje a gente escuta, né, e a gente vê muito isso, as pessoas, algumas religiões ainda tratam Deus como sendo um senhor de barba, sentado numa nuvem, tomando conta de cada ser. Sim, né? sim. Quer dizer, essa vigilância, esse carinho, esse amor, existe naturalmente por conta de Deus para conosco. Sim. Isso é claro, né? É totalmente absoluto. Mas essa ideia de Deus é que tem que ser, não desmontada, mas tem que ser vista de uma forma diferente, né? Da presença dele de uma maneira diferente. É aí que a gente tem que ter realmente esse cuidado, né? Ou seja, Deus ele serve para quê? Para me servir ou eu que tenho que servir a Deus? Onde que, né? Para dizer, será que eu vou agradar a Deus para que Ele atenda a minha vontade? O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, não nossa vontade. Às vezes a gente troca a letra, né? Em vez do V, bota o N, fica nossa vontade. Seja feita a nossa vontade. Não é, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, tanto aqui ou do outro lado, quando nós formos, né? Qual é a vontade que prevalece? É de Deus. E a nossa tarefa qual é? Aceitar a vontade de Deus, né? E não deixar que o nosso sentimento para com Ele seja abalado por causa disso, porque a nossa vontade não foi feita, porque eu não fui agradado, porque eu não fui atendido nas minhas solicitações. Se a gente for parar para pensar, quais são as nossas solicitações? Né? Será que eu solicito do fundo do meu coração que o meu vizinho fique melhor de saúde? Que meu amigo, né, tenha sucesso no trabalho dele, que ele começou ontem junto comigo? Será que é esse o nosso desejo, né? Ou será que muitas das vezes a gente não pede para Deus, né, nos ajudar a ganhar na Mega Sena? Os números da Mega Sena. Ou ajudar a gente a arrumar um emprego, ou ajudar a gente a conseguir um casamento, não é? Como que é? O que nos move, né, na nossa relação com Deus? Né? É justamente essa aí a atenção que a gente precisa ter, né? E na maioria das vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede, né? A gente recebe o que a gente precisa. Precisa, justamente. E aí, por não entender, a gente acha que Deus não está olhando para a gente. É isso aí. Ele está fazendo a coisa errada. Justamente, isso aí. Bom, nós vamos entrar na terceira parte, que é do Livro dos Espíritos, que é a Lei Divina,
ou a lei natural. Sim, né? sim. E na questão 616, Kardec pergunta o seguinte: será possível que Deus, em certa época, e aí a gente vai entrar justamente no que você está colocando, Sim. será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época ele proibiu? Será? Né? E o que os espíritos respondem? Ele diz o seguinte, ó, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se fundam em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, o que significa isso daqui? Significa que nas leis de Deus não há mudança. E eles falam aqui tanto nas leis morais quanto nas leis materiais. Ou seja, o planeta que eu falei agora há pouco, que agora está sendo formado, a Terra foi formada pelo mesmo processo, obedecendo às mesmas leis, aos mesmos movimentos. Né? O que significa? Significa uma harmonia nas leis universais. Né? As leis de Deus elas não estão sujeitas às mudanças em função da cultura do povo, ou da modernidade, seja lá o que for. Né? As leis de Deus elas continuam sendo as mesmas. O que é moral por parte da divindade, né? O que é por parte das leis de Deus, quando entendidas, né? Elas não deixam de ser moral com o passar do tempo. Elas continuam sendo moral. Né? Significa que aquilo que Jesus deixou exemplificado continua valendo como regra. Não muda, não se aperfeiçoa. Né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, isso vale. Isso amanhã não vai deixar de valer. Não, nem vai evoluir, né? Nem vai evoluir. Isso é regra. Isso é interessante porque isso vale para nós que estamos aqui e vale para as pessoas que estão em outros planetas pelo universo afora. Isso significa o quê? A unicidade das leis de Deus, né? E a sabedoria divina. Né? Porque a sabedoria ela tem essa característica, né? Não muda. Você sabe, você entende, então para que mudar? Está certo. Né? O que evolui é o universo, não as leis. Isso aí, a matéria evolui, nós evoluímos, né? Justamente. Agora, as leis não. Né? Por exemplo, a lei da evolução, ela não muda. Né? Ela continua. Deu o exemplo das bactérias, né? Elas continuam atuando. Né? Ou seja, aquilo que Deus criou, enquanto leis, elas não deixam de existir. Ou não se aperfeiçoam com o tempo, né? Isso não existe, né? A gente não pode encaixar as nossas falhas, né? O nosso sistema hoje democrático, o que acontece nos países, de uma necessidade de se evoluir as nossas leis, né? Sim. As nossas leis, né? Isso aí. E transmitir isso para Deus, né? Porque se Deus é onipotente, onipresente, né? Isso aí. Consegue conceber tudo isso, porque ele faria algo para depois ser refeito ou ser revisto, né? Pois é, não tem sentido. Seria lógico. Imagina, o universo seria um caos. Um caos. Né? Não é? Outros deuses viriam e aí teríamos uma guerra como nos filmes. Isso né, aí, como lá no Thor, né? Os deuses lá lutando, né? É isso aí. Bom, antes da gente dar sequência, a gente vai fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa.
Bom, meus amigos, estamos de volta falando sobre Deus e o nosso irmão Rildo estava falando aqui sobre as leis de Deus, né? Então eu tenho uma pergunta interessante para você que também está lá no dos Espíritos. Por acaso, né? Por acaso Kardec a fez, né? Isso aí. Onde é que está escrito essas leis de Deus aí? Pois é, né? Que pergunta interessante, né? Onde será que as leis de Deus estariam escritas? Será que em alguma pedra, em algum local específico, em alguma coisa, né, que a gente possa guardar aquilo com unhas e dentes, né? E a resposta dos Espíritos ela é surpreendente, porque eles dizem o seguinte: está escrito na consciência, né? E o que isso significa? Significa que todos nós temos gravadas em nossa consciência as leis de Deus. Todos nós sabemos quando estamos agindo errado, né? Todos nós sabemos quando estamos agindo também corretamente, né? Essa é a questão, isso é que os Espíritos disseram. E com isso, o que acontece? Cada um de nós traz em si mesmo as consequências dos nossos atos, seja as consequências felizes ou tristes. E que essas consequências tristes, elas não são castigos, né? Elas se apresentam como oportunidades. A gente vai tentar ver isso aí um pouquinho mais para frente. Isso é muito interessante, né? Quando você diz, quer dizer, quando os Espíritos respondem a Kardec que está na nossa consciência, e a gente percebe isso muito no dia a dia, porque as pessoas sabem o que tem que fazer, né? Tem total consciência. Sim, sim. E dificilmente o fazem, mesmo quando é para o seu próprio benefício, né? Eu digo, falo até por mim mesmo. Sim, por nós. Coisas simples, né? É, isso aí. A gente normalmente abandona, deixa de lado, deixa de fazer, né? Principalmente quando a gente fala em caridade, né? Você também está envolvido também lá no Laje, né? E eu sempre uso o exemplo lá do Laje, né, e dos serviços que a gente faz nas casas espíritas, né, como surgem oportunidades para as pessoas e as pessoas deixam passar. Sim, sim. Né, de colocar em prática a caridade, que foi o que o Cristo mais exemplificou, né? Justamente. Porque a caridade é o amor que o Cristo tanto falou em ação, não é isso? Isso aí. Né? E a gente, por que a gente não cumpre, né? Por quê? O que acontece com a gente, né? A gente vai pegar lá o comecinho da nossa fala, da lei de evolução, né, que ninguém foi criado perfeito, nós fomos criados simples e ignorantes, e através das reencarnações, né, a gente vem participando desse processo evolutivo, né, nós enquanto espíritos imortais, não enquanto carne, corpo físico, né? Então, o que acontece? Nesse processo de reencarnações, a gente ainda não se desprendeu de tudo que a gente deveria se desprender. Né? Por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Né? Quanto no nosso comportamento ainda não há de egoísmo, ainda não há de orgulho? Por que eu não peço desculpas? Por que eu não assumo o equívoco que eu cometi? É orgulho, isso é orgulho. Né? A vaidade, o que a vaidade faz? A vaidade faz com que a gente não enxergue os nossos defeitos. A gente ache tudo que eu faço, tudo certo, tudo perfeito. A ausência da autocrítica, né? Porque se eu sou vaidoso, eu estou certo. Né? E eu me envaideço com isso, eu gosto disso. Né? Ou seja, são elementos que, na verdade, acabam impedindo que a gente faça a vontade de Deus. Imagina Jesus orgulhoso. Jesus vaidoso. Imagina se Jesus fosse orgulhoso. Será que na cruz ele iria pedir ao Pai que perdoassem a todos que estavam fazendo aquilo com ele? Se fosse orgulhoso, talvez lá ele nem chegaria. Nem chegaria. Não abortaria a missão, como muitos de nós, né? Isso, imagina Paulo, né? Orgulhoso. Será que se Paulo fosse orgulhoso, será que ele ia fazer o trabalho que ele fez? De mudar a postura dele, mudar o comportamento dele e procurar os amigos dele que antes eram contra Jesus e agora conversa com os amigos, tentar convencer eles a seguir Jesus. Será que Paulo faria isso? Certamente que não. Né? Precisamos pensar, né? Não é? Precisamos pensar. Bom, as leis divinas, que é o que o compreendem no seu âmbito? Essa é a questão 617, né, do Livro dos Espíritos. Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Olha que interessante, hein? Os Espíritos respondem o seguinte: todas as da natureza são leis divinas,
pois que Deus é o autor de tudo. E aí diz o seguinte, ó, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Né? E que leis da alma são essas, né? Como é que isso acontece? E aí, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, né, e os espíritos vão nos falar da imortalidade da alma, né, e que as leis de Deus estão na nossa consciência, aí nós vamos perceber que as leis divinas, no campo moral, elas dizem respeito a mim mesmo, comigo mesmo, né, na minha relação com o próximo e na minha relação com Deus. Né? Olha que interessante. Então, toda a relação que eu mantenho comigo mesmo, mas que tipo de relação é essa comigo? Né? Como que eu trato o meu corpo? É uma. Né? Será que eu trato bem desse corpo, que foi um instrumento que Deus me deu, porque já entendemos que não foi o homem quem criou, né? O meu corpo, sim, foi Deus quem criou. Então, como que eu trato o meu corpo? Será que eu respeito o meu corpo, cuido bem dele, procuro entender, né, as necessidades dele, satisfazer as necessidades dele sem que haja um desequilíbrio? Né? Será que eu me olho no espelho e olho para aquele corpo e digo que ele é feio, que está errado, que não pode ser assim, que tinha que ser de outra forma? Ou seja, será que Deus errou comigo? Por quê? Né? Ou seja, Deus não errou comigo. Então aí começa essa relação, né, de a gente se olhar e gostar de si mesmo, do jeito que nós somos. Porque do jeito que eu sou foi o que há de melhor que Deus poderia ter me dado. O que nós merecemos. O que nós merecemos e mais, o que nós precisamos. Né? E aí vem a nossa relação com o próximo. Como é que é a minha relação com o próximo? Será que é de agressão, de imposição das minhas ideias, de não aceitar a opinião do outro, de não respeitar o espaço do outro, de só exigir que o outro me dê alguma coisa e eu não dou nada em troca? Como é que é essa relação com o próximo? Né? E, por consequência, como é que é essa relação com Deus? A gente vai perceber que ela fica mais distante. Né? E aí a gente percebe que é interessante porque, através das reencarnações, né, a gente começa a entender o porquê de certos acontecimentos. Né? Por que que alguém nasce pobre? Por quê? Talvez alguém vai dizer, nasceu pobre porque o pai não trabalhou, porque nasceu num país miserável. Mas por que que ele nasceu ali? Por que que eu nasci ali? Né? O que que tem ali que é importante para mim? Aí, se nós pararmos para analisar, nesse contexto em que nós fomos colocados, o que que tem que aprender ali a nível moral? Né? O que que eu tenho que aprender na minha relação com a minha família? Que a minha família, ela foi dada por Deus. Né? Se eu nasci numa determinada família, aquela família me foi dada por Deus. Eu não caí ali por acaso, não caí de paraquedas. Né? Então, como é que é essa minha relação com a minha família? Como é que é essa relação, né, com os nossos colegas, com a nossa sociedade, enfim, com todos? Né? E aí a gente percebe que essas leis morais, elas nos acompanham. Né? Aí nós vamos ver o seguinte, existe a lei de ação e reação, que está presente na física, né? E está presente também no campo moral. Tudo que eu faço tem como consequência uma reação. Ou seja, foi Deus que está me punindo? Não. É uma reação às minhas atitudes. Né? E que essa reação ela acontece com o objetivo de nos fazer avançar, de nos fazer progredir. Né? Não é mais aquela ideia de que Deus puniu. Não, Deus não pune. Deus não castiga ninguém. Né? Você imagina a Terra. A Terra é pequenininha no nosso sistema solar. O nosso sistema solar é pequenininho na nossa galáxia. A nossa galáxia é pequenininha no turbilhão de galáxias existentes no universo. Será que Deus estaria aqui na Terra anotando as minhas ações para me punir, para me castigar? Não é? Ou seja, são leis criadas por Deus. Sim. Ou seja, se eu agrido você, humilho você, isso repercute em mim também. Em algum momento nessa encarnação, uma ou outra, eu vou... Lembra que a lei de Deus está na consciência? Né? Em algum momento aquilo vai me incomodar. E eu vou ter que encontrar você em algum lugar. Sandro, ó, me desculpa, agora eu vou te ajudar, vou fazer alguma coisa para reparar aquilo que eu fiz com você, porque aquilo está me incomodando muito. As leis de Deus, elas fazem isso, elas nos incomodam e faz com que a gente tome atitudes que anteriormente nós não iríamos tomar. Né? E aí eu trouxe uma história interessante, né? Você perguntou o porquê da Bíblia, né?
Agora você vai fazer o uso dela, né? Isso aí. Vamos lá. Essas leis morais, né, quem traz ela com propriedade, né, quem traz Deus muito próximo de nós, com muita propriedade, é Jesus. Né? Jesus, ele tem umas colocações muito, muito ricas, né? Uma delas, que é bem curtinha, já até deixei anotado aqui, está em Lucas, capítulo 11, versículos de 11 a 13. Jesus diz assim, ó, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus faz com isso? Ele compara Deus com a gente. Olha, se vocês que são ruins sabem cuidar bem dos seus filhos, que de lá vosso Pai Celestial que está nos céus. Mas a gente se pergunta, mas por que Deus faz a minha vontade? Né? O que? São as leis de Deus. Né? Que as leis de Deus elas funcionam para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente caminhe em direção a Deus. E não para que a gente fique preso à matéria. Né? Vivendo única e exclusivamente para atender aos desejos da matéria. Né? E há uma história muito interessante que Jesus conta, né, que é a parábola do filho pródigo. Está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Né? E eu vou ler porque é uma história bem bacana. Diz assim, ó, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E o criado então informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o filho mais velho se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma história bem bacana, né? Porque o que Jesus compara? Ele compara essa história justamente com as leis de Deus, né? Com a ação divina. O que acontece com a gente? O que Jesus quis dizer com isso? O que acontece com a gente é que, em dado momento, a gente acha que sabe de tudo. Que somos os espertos e, não, eu vou aproveitar.
Vou aproveitar a vida, vou aproveitar enquanto eu estou vivo, né? As pessoas dizem isso, né? Aproveitar porque enquanto eu estou vivo, porque amanhã eu morro, não vou poder fazer mais nada. Grande ilusão, né? Ou seja, eu vou aproveitar tudo enquanto estou vivo. E aí a gente dá asa, né, aos prazeres, né, a todos os impulsos que a matéria nos dá, né, aos desequilíbrios, né, que de toda sorte que a gente conhece por aí. Só que em um dado momento, o que acontece com o espírito imortal? E a história aqui não fala de um homem, né? Ele fala de um espírito imortal. O que acontece com o espírito imortal num dado momento? Chega o cansaço, o tédio, né? E aí, então, ele faz esse movimento de volta. E é interessante que Jesus coloca caindo em si. Ou seja, se arrependeu. A ficha caiu, né? Nossa, que besteira que eu estou fazendo com a minha vida. Olha o que eu estou fazendo. Está errado, eu vou voltar para o meu Pai. Ou seja, eu vou voltar para Deus. Porque chega desse sofrimento. E aí é que acontece a grande mudança, né? A gente vê, por exemplo, os irmãos que vão para a igreja evangélica, vão para a igreja católica, procurar um novo rumo, uma nova orientação, vão mesmo para a casa espírita, né? Para os diversos núcleos religiosos. Para quê? Justamente para procurar um novo rumo, um novo sentido. Porque a matéria, ela cansa, ela não sacia, ela não alimenta, né? Ela não mata a sede. Muito pelo contrário, é uma fome contínua. Não é? Quando a gente se envolve num relacionamento que não tem sentimento, aquele relacionamento com o tempo fica vazio. Desgasta. Quando você se move única e exclusivamente pelo dinheiro, a gente vê o absurdo que está acontecendo no nosso país. Pessoas gastam milhões, né? Jantares de 15 mil reais. Né? Por que isso? É o vazio. Então, é uma busca constante. E acontece que, em um dado momento, esse espírito imortal ele cai em si. E aí bate o quê? Ao reconhecimento dos erros, que ele diz, olha, nem para ser chamado de filho eu sirvo. Eu vou lá para ser um servo. Olha a postura. Né? Ou seja, de humildade, de reconhecimento das falhas. E se coloca à disposição para mudar. Né? Essa história ela mostra muito bem isso. Interessante porque esses acontecimentos, né, eles ocorrem no plano espiritual. Deus não deixa de agir no plano espiritual. Né? Equivocadamente a gente acha, morreu, está definido. Né? Não está. Muito pelo contrário. Né? O aprendizado continua. O aprendizado continua, porque quem aprende não é a matéria. A matéria está lá depositada no caixão, no sepulcro. Né? Quem absorveu o conhecimento é o espírito imortal, que após o desencarne continua com aquele conhecimento, continua com aquelas ideias, continua com as propostas. Né? E essa mudança, né, de postura, ela acontece no plano espiritual. Às vezes a gente pensa, puxa, fulano, como que fulano era ruim, né? A gente gosta muito de falar dos outros, nós somos anjos, né? Mas os outros, né? Como que fulano era ruim? Olha, não deve estar num bom lugar. Né? A gente fala assim. Só que a gente esquece que Deus quer que todos os seus filhos estejam junto dele. É o que a parábola conta. O pai ficou feliz de ver o filho de volta e mandou fazer uma festa. Né? Ou seja, esses espíritos, né, no plano espiritual ou em outras encarnações, vão fazer esse movimento. Porque caminhar em direção a Deus faz parte das leis de Deus. Né? Deus colocou isso em nós, nessa vontade de chegar até Ele, de estar nele. Né? Isso aí para nós é um acalento, né? Sim, sim. A certeza de que mesmo agindo de maneira errada e caminhando erradamente, a gente pode sempre retornar para casa. Ou Com seja, certeza. O arrependimento, ele... Né? E quanto mais cedo ele acontecer, melhor. Quanto mais tarde, pior. Pior por quê? Vai dar mais trabalho. Não é? Às vezes a oportunidade de se reconciliar já não é mais possível, porque o parente já desencarnou, ou mudou para outro país, mudou para outro estado. Isso acontece muito. Acontece muito, isso aí. A pessoa perdeu a oportunidade de se reconciliar. Ah, mas a pessoa faleceu, o que eu faço? Faz uma oração. Olha o pensamento. O espírito é que se comunica, o corpo é só um instrumento. Né? Então, se aquela pessoa desencarnou e você não teve tempo, então faça uma oração, converse com Deus por ele. Abra o seu coração, né? Coloque-se à disposição para o sentimento é que é importante. Porque muitas das vezes a gente procura, mas só... Mas aí também vai muito da fé da pessoa, né? A dificuldade que a pessoa às vezes tem de acreditar. Né? Nós somos espíritas, temos uma visão diferente, né? Trabalhamos muitas vezes
em reuniões mediúnicas, então a gente tem um contato diferente que muitas pessoas, a grande maioria, não tem, infelizmente, ainda. Às vezes por não querer, né? Porque eu ontem ainda estava conversando com alguns amigos, né? Eu conheço uma senhora, ela é católica, praticante, né? Frequenta uma igreja católica e tal, e ela é vidente, né? Sim. Ela vê muita coisa. Interessante, né? E ela comenta, às vezes ela comenta, né? Ah, eu vi fulano, eu vi... E ela tem muito... Eu não sei se é medo, né? De ir por esse lado, porque acreditar é impossível que ela já não acredite, né? Tá porque vendo, ela já né? acredita porque ela está vendo, ninguém vê por ela. Isso aí. Né? Mas ela não quer essa realidade para ela. Né? Ela sabe que existe, mas ela não quer isso aí para ela. Imagina você quantas pessoas, porque a gente na Casa Espírita a gente recebe diversas pessoas que têm exatamente a mesma visão, audição, escutam, veem. E né? acha que tem problema mental, né? Antigamente eram tratados assim, justamente, né? isso aí. Dessa maneira. Então, o que você colocou aí da pessoa poder fazer uma prece mesmo para aquela pessoa que já se desligou, esse problema da fé, né? Da falta de fé, no caso, eu acho que é o grande empecilho, ou a fé né? ou a fé direcionada de forma errada. É né? interessante porque o que acontece? A reencarnação, ela não é uma questão de fé. Esse que é o problema. As pessoas, eu não acredito na reencarnação. Mas calma aí, não é questão de acreditar ou não acreditar. Porque a reencarnação, ela não é uma coisa que surgiu no livro e alguém inventou, pronto, a partir de hoje eu inventei isso. Começou a acontecer. Não, não é assim. É um processo ao longo do tempo, né, que foi se percebendo isso. Hoje existem já trabalhos que mostram isso, né? As experiências de quase morte, né? As regressões de memória, né? O trabalho do Dr. Ian Stevenson, que fez uma pesquisa com vários casos sugestivos de reencarnação. Acontecia muito na Índia, né? Crianças que, lá pelos 5 anos de idade, olhavam para o pai e falavam, você não é meu pai, nem você é minha mãe. E essa não é minha família, eu morava em tal lugar, meu pai era fulano, ciclano, e ele ia atrás dessa informação e batia as informações. Eu vi um filme Manaka, eu acho, o filme, fala sobre isso, exatamente sobre isso. Inclusive, quem faz toda a investigação é um padre católico, que pega a menina e leva ela à cidade que ela dizia, onde tinha vivido, chega lá, realmente, ela mostrou a casa, ela entrou na casa, onde ela fazia as orações, ela sabia o nome dos filhos, do ex-marido. Pois é. Então, já existem trabalhos, evidências, né, que mostram claro isso. Ou seja, o indivíduo chega inconsciente num centro cirúrgico, né, porque passou por um problema de saúde, ele entra no hospital inconsciente já para cirurgia. Como é que essa pessoa descreve a conversa dos médicos? Como é que essa pessoa consegue descrever o que aconteceu fora do centro cirúrgico? Entende? Então, ou seja, são evidências que a gente não pode olhar, isso é mentira. A gente não pode fazer isso, não deve fazer isso com a gente, né? Se nós formos pegar, por exemplo, o trabalho do Chico Xavier, mas eu não acredito no Chico Xavier, não acredito na mediunidade, tudo bem, não tem problema. Mas uma coisa não pode ser negada. A assinatura de quem escrevia a carta era realmente da pessoa. Existem pesquisas, né, da caligrafia da assinatura. Uma das psicografias do Chico Xavier foi usada no tribunal como prova de defesa. Eu ia falar isso agora. Entende? Ou seja, a gente tem muito material que mostra que a reencarnação existe. E fora os sonhos. Quantas pessoas aí já não sonharam com algum familiar que já desencarnou? E alguns até citam a experiência com muita realidade. Eu vi fulana, ela me abraçou, ela disse, né? E cada um em casa, com certeza, tem uma historiazinha para contar. Tem, com certeza. É. Cada pessoa tem o seu contato, tem o seu conto, digamos, sobrenatural, né? Para quem acha que assim seja, né? Então, Rildo, olha só, a gente tem um minuto. Eu queria que você aproveitasse esse 1 minuto e deixasse aí para os nossos amigos alguma mensagem, né, dentro desse assunto, dessa explanação que você fez. Sim, legal. Bom, meus irmãos, o que eu queria deixar aqui, né, é o seguinte pensamento, né? A distância que existe entre nós e Deus, quem dá essa distância somos nós. Porque Deus está sempre ao nosso lado, está a todo momento ao nosso lado.
né? E Deus também não atende nenhum grupo exclusivo, nenhum grupo religioso. Deus não atende os espíritas, né? Deus não atende a religião A ou B, né? Não. Deus atende a todos, mas a todos quem? Aqueles que fazem a vontade de Deus. É isso, né? Porque às vezes o que acontece? A gente quer que Deus faça a nossa vontade, mas a gente não quer fazer muito a vontade de Deus. Então, o que os espíritos dizem, né? O sábio estuda e pratica as leis da alma. Essa é a proposta da doutrina espírita, né? Por que a reencarnação? Não é simplesmente para se dizer que ela existe? Não. É para estudar, né? Ver as consequências dela, o que acontece, como que se dão, né? As leis morais, e nós nos afinarmos com essas leis. E, principalmente, tomarmos Jesus como exemplo, né? O exemplo é Jesus. As lições dele, como eu trouxe aqui, tem outras parábolas aqui excelentes, tem textos excelentes aqui no Novo Testamento, João principalmente, tem textos ótimos, né? Ou seja, de nós nos aprofundarmos, né? Nos aventurarmos, a ficarmos próximos de Deus. Essa que eu acho que é o grande recado, né? Quer dizer que isso cabe a nós mesmos, basicamente a nós. A mudança está em nossas mãos, né? Justamente, isso aí. Bom, Hilton, eu te agradeço, tá? Por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. E agradeço a oportunidade, né? Até a próxima oportunidade. Isso aí, muito obrigado. E a vocês, meus amigos, eu desejo a todos muita paz e vamos lembrar aqui da mensagem do nosso irmão. Deus não pune, Deus educa. Muita paz. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.